Não, sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção? É o seguinte, a gente se acostumou com uma velocidade na tecnologia que saber quem vai ser o novo presidente ou se vai ter segundo turno daqui 7 horas, parece que a gente vai saber daqui 7 anos. São 7 horas, 6 horas, 5 horas. Só que a gente se acostumou, então agora são 6 horas e 40 minutos. Faltou 1 hora e 40 atrás, o pessoal ainda está terminando de votar. Ainda tem gente que provavelmente está votando aí com senha. É possível que está votando. E a gente já quer saber, no 12% é pouco, tinha que estar 45% e tal. Eu acho que a gente não dorme sem saber. Agora, os americanos dormem sem saber, os franceses dormem sem saber, os ingleses, os italianos, Eduardo, os mas espanhóis. eles não têm o nosso sistema. Nós nos Não, acostumamos que o nosso sistema assim nos apresentou, sim, né? Sim. E outra coisa que eu queria, aí sim, eu acho que sim, chamando a atenção, é que a abstenção deve ter caído muito em relação à última eleição. Então, o crescimento do eleitorado, mais a redução da abstenção, deve ter produzido um aumento do número de eleitores maior do que a estrutura era capaz de suportar, sem dúvida nenhuma. E aí formou fila. Eu peguei fila. Conheço um monte de gente que pegou fila e na última eleição eu conheço um monte de gente que não pegou fila. Eu acho que vamos confirmar esses dados, a gente vai saber a abstenção daqui, hoje à noite ou daqui a 7 dias, se o sistema funcionar como nos Estados Unidos. É um problema que tem porém, a gente não pode negar que estava mais lenta porque estava todo mundo sendo obrigado a botar o dedinho ali. A biometria. E ninguém estava informado sobre isso. Esse é que foi o que causou espécie. Quando você vai esperando o que você vai passar, tudo bem, a Mônica tem razão. Por exemplo, se você perguntar para as pessoas que ficaram esperando na fila, algumas se deram ao trabalho de medir quando alguém à frente dela sumia para dentro da sala e contava o tempo que demorava para ela voltar para fora, lá de fora da sala. Dava entre 3 minutos e meio a 6 minutos. Então, se você pega uma fila que tem 6 pessoas na sua frente, demorando 6 minutos, dá 36, você nunca espera que vão ser 36 minutos. Tem só 6, né? Vão ser 36. Algumas pessoas esperaram 36 minutos, não tenho a menor dúvida. Mas, e o TSE não falou sobre isso, né, Dora? Só vendeu a parte boa da integridade do sistema e não fez nenhum alerta sobre a demora do sistema. É algo que a gente estava falando aqui no começo, que fica essa história de só vendendo que está tudo certo, está tudo uma gracinha, quando na realidade não está. Isso acaba sendo ruim, porque parece que o TSE está escondendo alguma coisa, e nesse clima de teorias conspiratórias, isso contribui para aumentar, colabora com isso. Então seria interessante que nessa altura o TSE já tivesse vindo esclarecer, reconhecer, olha, está havendo um problema, tivemos um problema. Não é o fim do mundo, você tem razão, vem cá, vamos saber hoje. Hoje vamos saber, não vai mudar muita coisa. Agora, que teve um problema, teve, porque as pessoas ficaram na fila onde antes não havia fila. Qual foi o problema? Explicado, fica tudo ok. E tem outra coisa, nunca saberemos quantos, mas muitos desistiram. Muitos pegaram filas de 2 horas e foram embora para casa. Em Teresina, a gente registrou filas de 4 horas. 4 horas. Mas eu acho que a gente vai saber isso pela abstenção. As pesquisas mostram que a abstenção seria menor. Aparentemente a abstenção está menor. Nós temos sinais de que a abstenção está menor. Então talvez esse dado que você trouxe não seja tão impactante no dado final, né? Agora, eu acho que o TSE poderia ter falado algo sobre isso já antes de começar a eleição. Olha, se nós fizermos um teste e o tempo do voto foi maior do que o tempo do voto em eleições anteriores, vai demorar um pouco mais. Só não acho o fim do mundo. Eu só queria colocar meu ponto pessoal. Eu não me incomodo de ver quem vai ser o novo presidente ou não o novo presidente, ou seja lá o que for, se vai ter segundo turno, primeiro turno, daqui 4 horas, 5 horas e não daqui 2. Mas acho que a gente está de acordo nesse ponto, né? A questão é o que a Dora trouxe. Na minha fila, eu contava mais cedo, uma senhora ao meu lado, conversando com uma amiga, ou com uma parente, sei lá, disse, essa demora só pode ser maracutaia. Quando a pessoa não está bem informada sobre o que está acontecendo, ela pensa em qualquer coisa. Mas a cabeça dela que não é maracutaia, né? A gente sabe que que não é. A gente sabe que não é, mas não é bom que a pessoa ache que é. Claro, mas eu acho importante a gente falar aqui que não é maracutaia, né? É alguma coisa chata. Mais importante era o TSE, porque isso leva água para esses moinhos. O Alexandre de Moraes, que deu uma entrevista lá pelo meio da tarde, ele não admitiu nenhum tipo de demora além do padrão normal. Então, ao contrário do que você
pede, ele falou exatamente o oposto. Pois é, quando a realidade tentando mostrava tranquilizar. que estava fora do padrão demorando normal. mais do que o padrão normal. É. E que tudo bem demorar mais do que o padrão normal. Agora fala, eu concordo com você, Dora. Só acho que a gente teria mais coisa para conversar se a velocidade da apuração também, né? Porque a gente tem uma expectativa de saber a apuração. A gente olha os números e um tá com 20%, outro tá com 15%, outro tá com 8%. Vai dando aquela angústia. Porque a gente está acostumado com a velocidade do Pix, a gente está acostumado com a velocidade, e o Brasil sempre foi veloz nas coisas eletrônicas. A gente usa as coisas mais rápido do que os outros. A eleição americana é patética, você morou lá, Megali, é patética comparada à nossa, né? A forma. E a gente está acostumado com essa velocidade e a gente quer mais velocidade. E A tem gente tá ansiedade mal profissional, né? Também. Já, de comentar as Do coisas. contrário, a gente não seria jornalista. Exatamente. Mas a gente tá aqui, já falamos até de Emael. Já falamos de verdade. Eu Bahia. senti falta do candidato padre nos números Candidato ali. Tá padre. ali, ó. O candidato padre tá ali, Tá ali. tá com uma, Agora tá com apareceu. uma votação até razoável de 0,07%.